muito bem-vindos. Vocês sabem que todos os programas são especiais, são muito especiais mesmo, porque cada hora eu entrevisto uma pessoa muito especial. E hoje eu tô com uma empresária, empreendedora de sucesso, tem case de sucesso, cabeleireira. E aí, fofinho? Então aproveita para você assistir, curte, compartilha, ativa o sininho, manda um aviãozinho para os seus amigos, ajuda a fofa, vai fofo. E quem eu trouxe hoje? Érica, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Muito obrigada! É um prazer enorme estar aqui no Sofá da Fofa, contando um pouquinho da minha história e eu creio que vai ser uma motivação pessoal, profissional, de muito sucesso. E muito obrigada pelo convite, é uma maravilha, linda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que coisa linda! É isso aí, a gente vai bater um papo bem gostoso e ela vai contar bastante coisa pra gente de como ela saiu do zero aos milhões. Exatamente. Érica, me fala uma coisa. Eu tive com você há pouco tempo, né? A gente participou da TV Mais Família, que foi uma bênção, né? Foi muito lindo. E eu escutei um pouquinho, eu vou só perguntar. Você, antes da pandemia, você não fazia nada ou como que era? Então vai, pode ser daí pra gente começar? Vamos lá então. Eu comecei na área da beleza em 2003, porém eu comecei como manicure e amava o que eu fazia. Só que nessa época eu não tinha condições, então eu trabalhava na minha casa. Muitas das vezes o meu marido tinha que ficar no quarto com o meu filho pequeno para mim trabalhar e atender as minhas clientes na sala. E gente, detalhe, naquela época eu cobrava muito barato porque eu estava começando. Para você ter a noção, eu cobrava R$8 para fazer pé em mão. Em 2003. 2003. E unha decorada, porque eu comecei a estudar, eu ia nas bancas de jornais, comprava revista, então eu desenhava em unhas postiças, colava no CD para ficar de portfólio, para apresentar o meu trabalho para as minhas clientes, para fazer unha decorada que eu fazia na época. E o que me despertou para entrar na área da beleza foi justamente isso. Um dia, né, meio ali discordando, meu marido discordando comigo porque eu gastava demais, ele falou, tá na hora de você começar a ter o seu próprio dinheiro para você valorizar e você começar a gastar o seu, para você ver que tem que ter limite, tem que ter controle. E aí eu fiquei chateada, claro, porque eu queria ali gastar. Fiquei muito triste. E não queria ter trabalho. E fiquei muito triste, assim, decepcionada. E eu falei, eu não quero depender mais de ninguém. De ninguém. Não quero ser aquela mulher dependente mais do marido. Eu quero ter o meu próprio dinheiro, gastar o meu dinheiro e não dar satisfação para ninguém. Foi isso que me despertou entrar na área da beleza. Então, isso foi uma decisão que ela tomou. Então eu cheguei no meu esposo e falei assim para ele, vai ser a última vez que eu vou te pedir dinheiro. Você pode me dar R$50 que eu vou deixar... Naquela época tinha loja tudo por R$1, né? Então eu comprava as coisas, antigamente era tudo por R$1, hoje já não é mais. Fala lá, mas não tem mais. Tem mais. Não tem mais, mas antigamente era tudo por R$1. Aí eu falei assim para ele, você pode me dar R$50? Vai ser a última vez que eu vou te pedir dinheiro. Porque eu vou descer lá na loja tudo por R$1 e vou comprar coisas para me fazer unha. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, eu vou te dar, mas vai ser a última vez. Porque realmente eu gastava demais, eu passava do limite, eu exagerava, né? E ele tinha razão no que ele estava falando, que tinha que maneirar. E eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, meu Deus, vai ser a última vez que eu vou pedir dinheiro para ele, eu não vou pedir mais. Porque eu fiquei com raiva mesmo. E desci naquele dia na loja de R$1 e o que eu vi ali na frente na hora? Revista de unha, como fazer unha, esmalte, tudo baratinho, lixa, acetona, algodão. Eu comprei com esses R$50 tudo que eu pude comprar. Você não sabia fazer unha? Não sabia. Eu aprendi mesmo na raça, na força de vontade que eu tinha. E por isso que quando eu vi a unha decorada, fazer florzinha, antigamente fazia muito, eu me apaixonei. Então eu comecei a comprar revistinha em banca de jornal, na loja de jornal também vendia, de R$1,99 a revistinha de como mostrar, como fazer essas unhas decoradas. E aí eu fui fazendo da minha mãe, fui fazendo da minha tia, fui fazendo das pessoas próximas, até quando o pessoal falou pra mim, Érica, você tá fazendo o desenho muito bem na unha, tá na hora de você cobrar por isso. E eu, achando, né, que como eu trabalhava na minha casa e eu tava começando do zero, então eu cobrava R$4 para fazer o pé e R$4 para fazer a mão. E detalhe, fiado, que o pessoal me pagava no final do mês. Ai, que horror! Te juro, gente, eu passei cada uma.
Mas ali eu comecei e deu muito certo. Então, assim, meu marido saía para trabalhar, eu pegava a minha mochilinha, colocava nas costas e atendia a domicílio. Ia de porta em porta. E eu trabalhando de porta em porta para poder conseguir atender as clientes e conseguir ter o meu próprio dinheiro. Mas né? então, eu entendo que nesse momento, provavelmente não foi um momento fácil para você, certo? Não foi um momento fácil, porque assim, trabalhar Quais na foram casa... os perrengues que você teve? Sabe por quê? Hoje o que eu percebo é que tudo que a gente tiver persistência, não tem como dar errado, né? Exatamente. Então a gente só vai contar o final, mas eu quero entender quais foram as dificuldades que você teve que fez você persistir. A sua mochilinha nas costas, ainda tinha coisa aí, né? Eu não tinha como comprar essas mochilas, que antigamente o pessoal que atendia em casa tinha todo aquele kit. Então, meu filho estudava na prefeitura e eu peguei a mochila da prefeitura que ele ganhou e fiz de material ali, coloquei todas as minhas coisas e ia trabalhar. Então, as dificuldades que eu passei nessa época foi de, às vezes, atender, que nem eu tinha algumas clientes lá no João Amar, e eu tinha, que é próximo da minha casa, mas eu não tinha dinheiro para condução. Ou eu pagava a condução, ou se eu ganhasse dinheiro para pagar a condução, então eu ia a pé. Muitas das vezes eu ia a pé, para poder atender o pessoal. E aí, quando eu não consegui mais atender a domicílio, eu tive que tirar praticamente a sala da minha casa e fazer um salão ali, para atender ali manicure e pé e mão. Então, muitas das vezes, a dificuldade também que eu tive era essa, de sábado meu esposo estar em casa com meu filho e não poder sair do quarto, porque a minha sala estava cheia de mulher fazendo unha, ali esperando para poder ser atendida. Então, foi os momentos ali que eu falei, eu preciso crescer, eu preciso de algo a mais. E aí eu cheguei na minha mãe e falei assim para ela, olha, além da unha, eu também queria fazer cabelo. Na época, era crediário. Minha mãe tinha um crediário nas Casas Bahia. E eu queria muito comprar um secador e uma prancha. E eu não tinha como comprar. Pode comprar para mim uma prancha no crediário e eu vou te pagando? E a minha mãe, naquela época, muito firme, né, dura ali, que pela criação dela que ela teve, ela falou assim, eu vou comprar para você, mas eu não vou comprar os dois. Escolhe primeiro qual é a sua prioridade, o secador ou a prancha, porque vai que você não consegue trabalhar para pagar e eu vou ter que pagar uma dívida que é sua e hoje eu não tenho condições. Então, ali eu preferi a prancha. Então, minha mãe comprou parcelado, né, para mim poder pagar. E além da unha, eu falava, olha pessoal, além da unha eu também vou fazer prancha. Então, se vocês quiserem alisar o cabelo, eu cobrava R$8 para fazer uma prancha, né? E assim eu fui ganhando um pouquinho a mais, Só que como eu vi que realmente a área da beleza dava um retorno muito bom, eu falei, eu preciso crescer. E eu falei, eu quero ficar na unha, mas eu quero algo a mais. Então eu preciso fazer um curso de cabeleireiro, né? Preciso fazer esse curso, me formar, porque a unha eu entrei na força de vontade de aprender sozinha, de trabalhar e ter um retorno financeiro, porque eu precisava. Mas eu nunca fiz curso de manicure. E ali você viu que você, olha só, isso aí é cidade geradora de riqueza, porque ela percebeu que a unha, ela estava ok, só que ela não ganhava tanto dinheiro como ela podia ganhar com o cabelo. Exatamente. Então ela teve que se especializar. Exatamente. Né? Então eu fui para a área do cabelo e comecei a fazer o curso, né? E o curso longo, né? Foi um curso de 8 meses. E nessa época, enquanto eu estava cursando, eu continuei ainda na unha e fui trabalhar num salão, e era um salão masculino, só masculino. Então eu fazia a unha ali do pessoal dos homens. E malemar, quando as esposas acompanhavam eles no corte, que eu atendia. Fiquei 6 meses lá e conheci uma pessoa que me chamou para uma sociedade. Né? Ela já era formada como cabeleireira, ela já tinha uma experiência um pouco a mais, ela era 10 anos mais velha do que eu, então ela falou, olha, vamos sair daqui e montar um salão mais para o público feminino, né? Porque eu acho que vai dar muito certo. E assim eu fui, já cursando a área do cabelo, continuando fazendo unha, eu falei, então eu vou entrar de sociedade com ela. Na época a gente alugou um espaço bem pequenininho e a gente foi trabalhar junto, só que eu entrei como manicure e ela como cabeleireira, né? Então assim, o pessoal, Valéria, no tempo que eu comecei a fazer aquele pouquinho de cabelo, não confiava em mim, porque achava que eu era nova demais
para ter responsabilidade em fazer uma transformação, fazer um corte ou fazer o que fosse. Uma coloraçãozinha de raiz, sabe? O pessoal tinha medo. Então eu fiquei 7 anos de sociedade com essa pessoa fazendo Só unha. fazendo unha. E já sabendo fazer cabelo. E aí foi Mas aonde... ela não deixava ou... Não, o pessoal não confiava. Não confiava, porque e naquela olha só, época... Aí você falou uma coisa que, gente, o nosso meio não acredita na gente. Exatamente. O nosso meio não acredita na gente. A gente tem que sair do nosso meio para aí sim conseguir. Aí você saiu do meio. Exatamente. E aí eu fiquei 7 anos trabalhando com ela mais como manicure do que cabeleireira. E aí eu falei, eu preciso sair da zona de conforto. O que eu preciso fazer? Eu já estou formada o básico, né, na área da beleza, só que eu preciso me atualizar e saber o que o mercado está pedindo. Então o que eu fiz? Comecei a fazer, me aperfeiçoar em outras áreas. Né? Então, na época, eu fui fazer micropigmentação na sobrancelha, também me formei em maquiagem no Senac. Você conhece tudo. Eu fui para todas as áreas, né? E eu falei, eu preciso achar algo ali que vai me trazer um retorno financeiro, porque eu também tenho essa parte de ambição. Eu precisava crescer, eu precisava melhorar e eu precisava ganhar mais. Né? Eu precisava ganhar mais. Então eu comecei a correr atrás para me atualizar. E quando eu comecei a me atualizar e crescer como uma profissional, gerou um certo conflito com a minha sócia. Porque eu comecei a me levantar como cabeleireira, então o pessoal começou a ver que eu estava trazendo novidade e sabendo trabalhar, deixou de querer fazer cabelo com ela para vir fazer comigo. Então aí entra esse conflito, onde a sociedade não deu certo. E quando eu fui pro meu espaço sozinha, quando eu fui pro meu salão sozinha, eu tive que escolher, ou eu sou uma manicure ou eu sou uma cabeleireira. Então, sim, eu decidi entrar como cabeleireira e eu perdi todas as minhas clientes de unha. Porque não são as mesmas, né? Porque o pessoal queria que eu ficasse na unha e eu tive que me levantar e me colocar na posição do que realmente eu queria fazer na área. Porque se eu não tivesse essa posição, essa autoridade, até hoje eu estaria fazendo unha. Eu estaria fazendo unha porque, infelizmente, hoje o pessoal tá na zona de conforto, não quer mudar. E talvez estaria lá até hoje. Então eu falei, não, eu vou ficar. Então quando eu entrei no meu salão sozinha, que eu saí da sociedade, que foi algo muito triste, eu saí com a mão na frente e outra atrás, eu deixei o salão praticamente montado para essa pessoa, eu fiquei frustrada, eu quis desistir. E meu marido falando, não desiste. Não desista. Mas enquanto isso, você já tinha se equilibrado financeiramente? Ainda não. Tudo que eu pegava, eu investia na minha carreira. E o meu marido me ajudou muito, ele me pagou muito curso. Tudo que eu queria fazer de curso, ele falava, não, vai lá. Que ele a sempre gente te apoiou? Sempre me apoiou. Né? Até quando eu cheguei com meus próprias pernas, financeiramente já estabilizada, e aí que eu quis fazer cursos, que também é mais caro, eu viajei para Argentina para fazer na Academia Longueiras. Então aí, graças a Deus, eu já comecei a bancar essa minha parte dos meus estudos, né? Então, quando eu fui pro meu estúdio sozinha, eu entrei como cabeleireira, gente, eu perdi todas as minhas clientes porque elas ficaram chateadas que eu não quis mais fazer unha. Mas eu tive que me posicionar e falar, não, hoje eu sou uma cabeleireira e vou sim contratar uma boa manicure para trabalhar comigo. E assim foi feito, né? Então, fiquei nesse espaço pequenininho, na rua da minha casa, fiquei 3 anos. Aí Deus abriu uma portinha melhor, eu consegui alugar uma casa grande. E essa garagem eu fiz o meu salão, porque eu não tinha condições de ficar pagando aluguel e ainda pagando o espaço que eu trabalhava, né? Então eu consegui achar essa casa, a garagem era muito grande, então eu reformei toda essa garagem e fiz um salão. E fiz um salão. E assim, gente, à noite eu tinha que puxar todas as cadeiras do salão para poder o meu carro guardar, porque era a garagem pro carro e salão ao mesmo tempo. De manhã também, às vezes vazava óleo do carro, eu tinha que correr, tirar o carro, limpar o salão, aquela mancha de óleo, posicionar as cadeiras para quando a cliente chegar, a cliente tá no salão e não numa garagem. Então, muitas das vezes era uma luta e sozinha. Eu era a minha recepcionista, eu mesmo fazia o café para cliente, eu mesmo limpava o salão, eu lavava minhas toalhas, eu fazia tudo, né? E nessa época, eu não consegui achar uma manicure boa quando eu fui para a garagem da minha casa, teve algumas que veio e não deu certo. Então, graças a Deus, eu não precisava mais da unha para sobreviver e só o cabelo já estava me dando um retorno muito bom. Só que eu queria mais. Então, ainda estudando, me atualizando, eu falei, dentro da área da beleza, eu tenho que procurar algo que eu me identifique, que eu goste, que me traga um retorno financeiro, né?
E aí eu fui fazer um curso de loiro, de mechas, me especializar na área de mechas. E me apaixonei pelo mundo dos loiros. Me apaixonei, amo. Eu falo que tudo que a gente faz porque ama e gosta, dá certo. Tem um bordão a sua empresa, né? Tem. A rainha das loiras. A rainha das loiras. A rainha das loiras, né? E graças a Deus deu muito certo. Aí, como eu queria algo a mais, a gente sempre quer mais, sempre evoluir, crescer, né? Então eu acabei entrando no mundo dos loiros e me apaixonei. E, gente, eu estudei muito. Mas eu estudei muito, fui buscar conhecimento, errei muito o cabelo, quebrei muito cabelo, devolvi muito dinheiro para cliente que ficou frustrada. Então, toda vez que eu errava no cabelo e eu ficava decepcionada comigo mesmo, eu ia estudar. Porque às vezes a pessoa erra no que faz ou fica frustrada na carreira, mas não busca se atualizar, não busca conhecimento e fica na mesmice. Então, toda vez que eu errava no cabelo, que eu manchava uma raiz, eu falava, por que eu errei? Aonde está o erro? Então eu vou procurar. E eu quis além do que eu já tinha, porque eu comecei a ficar envergonhada de algumas clientes parar com aqueles carros lindos, maravilhosos, chique, carrão na porta do salão, porque me via na rede social e falava, quando chegava na porta do salão, falava, nossa, mas eu achava que você tinha um salão melhor. Eu achava que tinha estacionamento para parar o meu carro, e era a garagem da minha casa, eu não tinha, parava na rua. O meu salão era uma graça, gente, eu sempre tive, deixava bem limpinho, organizadinho, mas o pessoal, quando via, achava que eu tinha que ter algo melhor. Então as minhas clientes, quando parava com o carrão lá na porta, falava, tá na hora de você sair daqui, tá na hora de você ir para um salão melhor. Nossa, eu achava que você tinha um salão, tipo, grande, e o seu salão é pequeno. E era realmente pequenininho. Então isso começou a me incomodar e eu falei pro meu marido, eu preciso crescer mais. Eu preciso ter um lugar melhor, porque eu tô com vergonha de receber minhas clientes aqui. Nós mulheres faz de tudo um pouco, né? Cuida da família, cuida do marido, cuida da casa, cuida do trabalho. Só que eu comecei a me envergonhar de receber as clientes no ambiente que eu tava, mesmo sendo um salão bonitinho, arrumadinho, todo pintadinho, eu queria mais. E aí eu comecei a pedir para Deus me orientar e me dar uma direção, porque o meu sonho era de ter um salão numa casa linda, que eu pudesse ter o dia da noiva, que eu pudesse ter uma equipe grande para trabalhar comigo. E eu fiquei durante 2 anos orando a Deus e procurando casa para alugar na minha região, porque eu tô numa região muito boa, que é encostado na Serra da Cantareira, então ali tem uma visibilidade muito boa, tem muita artista que mora na Serra. E aí eu comecei a querer procurar nessa área ali do Tremembé, do Horto Florestal, que tem uma gama de clientes ali, um público muito bom para mim trabalhar. Só que eu não tinha condições nenhuma. Eu fui pela fé e pela vontade de vencer. E aí eu falei pro meu marido, eu preciso sim crescer, sair da zona de conforto, mas agora a gente não tem condições nenhuma para isso. E aí meu marido passando na Avenida Nova Cantareira, né? Então meu marido passou e ele falou para mim, olha, aquele salão lá tá alugando, vamos dar uma olhada? Aí eu pensei, ele é louco, né? Porque a gente não tem condições, a gente paga aluguel, o investimento de lá é muito alto, eu não tenho R$1 para nada. Na época meu nome estava inadimplente, então não tinha nem como alugar o local. E eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Mas vamos lá. Ele falou, vamos lá dar uma olhada, vamos dar. Se ele não tivesse insistido, você não teria eu estaria na garagem da minha casa hoje. Quando eu entrei naquele salão, gente, tinha tudo o que eu queria. Tinha sala para noiva já com a banheira. Tinha mais outras 2 salas que a gente podia fazer estética para madrinha. Tinha um salão amplo que dava para colocar várias cadeiras. A parte da esmalteria, a sala do laser. Tinha tudo. A estrutura de 3 andares. E aí, quando eles me falaram o aluguel, eu falei, meu Deus do céu, o aluguel é muito alto. Mas, mesmo assim, eu conversei com a minha mãe, conversei com o meu irmão também, que eles também me apoiam, me ajudam muito. E junto com o meu marido, a gente decidiu. Mas, Érica, você acha que isso foi um propósito? O que você vive hoje? Eu acho que sim, porque como hoje eu me tornei a primeira embaixadora mulher na área dos cosméticos ali na época, né? Eu fui a primeira embaixadora a entrar, porque eu também quis algo a mais. Então eu falei, hoje que eu tenho conhecimento, tenho estudo, eu quero ser patrocinada por uma grande empresa. E esse meu propósito hoje eu sou educadora, eu viajo o Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro. Gente, eu entrei para ser embaixadora de uma marca, hoje eu sou embaixadora de 2 marcas, uma só de acessórios, né, para cabelo, e a outra só de produto cosmético.
e deu muito certo. Eu já estou há um tempo aí de caminhada com essa empresa, graças a Deus, dando tudo certo. E quando eu me tornei educadora e comecei a ministrar cursos, não só a técnica e o conhecimento que eu dividia, porque conhecimento é tudo, pode tirar tudo de você menos o conhecimento. Sim. O que me motivou mais a ministrar curso foi contar minha história. A minha história motivou outros profissionais. Certa. Ó, você sabe que eu tenho uma clínica de saúde que faz 5 anos que eu tenho clínica e começou na pandemia também, só que é diferente do Sim. seu, eu já podia abrir, né? Uhum. Então faz 5 anos que eu tô na clínica, entrei em 2020, faz 5 anos agora, e lá eu criei um bordão, que a grande transformação começa aqui, na Clínica Dara. E quando você fala, porque é muito fácil fazer um cabelo, mas se você transforma, não é melhor? É muito então, gratificante. A minha vida foi transformada dentro da Clínica Dara, então eu tenho vontade, sim, de transformar outras vidas. Então, a transformação faz toda. Você fazer um cabelo é uma coisa, você transformar a pessoa Exatamente. é outra. Então, não é sobre valores, né? Na verdade, Exatamente. é o que você faz para tirar o melhor daquela pessoa. Então, isso não tem preço. Não... Exatamente. Hoje lá no estúdio a gente sempre preza muito pelo bom atendimento, pelo acolhimento, porque eu falo que além de ser uma profissional trabalhando na área da beleza, a gente acaba sendo um pouco de psicóloga também, porque as clientes sentam na sua cadeira e além dela querer transformar a vida dela, renovar o visual, às vezes ela precisa de uma palavra, né, de um acolhimento, de um bom atendimento, para que ela saia de lá renovada, não só no visual, né, mas muitas das vezes cliente que senta na minha cadeira, às vezes eu conto até um pouco da minha história também, às vezes eu dou uma palavra de motivação, tem cliente que divide muito, o meu marido, eu tô com problema com o filho, e a gente sempre tenta abençoar, a gente sempre dá uma palavra de ânimo, que vai dar tudo certo, que ela vai vencer. Clientes minhas também que já passou pelo câncer, que também sentou na minha cadeira, no dia sentou para cortar um pouquinho o cabelo, no outro dia fez a quimioterapia, ficou totalmente careca, e a gente também acolhe, abraça e conversa e fala que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo. Então eu amo o meu trabalho, eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço e eu acho que é por isso que dá certo. Tudo que a gente faz, não só pelo dinheiro, porque a gente sabe que hoje a área da beleza dá um retorno muito bom, mas quando a gente faz com carinho, com amor, quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, sempre dá certo. Final, eu Sim. quero fazer mais uma pergunta para você, Érica, que eu acho que é muito importante, porque o que eu percebo? Na verdade, eu trabalhei, antes eu tive um pouquinho diferente, eu fui um pouquinho diferente de você, eu trabalhei 25 anos como CLT, né? Eu sei que a liberdade só vem com o empresário, né? Sim. E quando a gente se torna uma empresária, resolve se arriscar no mundo empreendedor, né? Então, eu trabalhei 25 anos no ramo de automóvel, cheguei a ter 300 funcionários e saí. Sim. Quando eu saí, eu tive uma bagagem, porque eu cheguei a ter 300 funcionários, eu já sabia administrar. Na clínica, eu cheguei a ter 50 funcionários. Aí eu te pergunto, olha só que loucura, você estudou tudo, mas como que você conseguiu? Porque não é fácil você Não ter, é fácil. ter empresa, administrar tudo isso. Você falou assim, olha, Deus me ajudou. Eu sei que Deus ajuda, mas você tem que fazer, porque senão não adianta só Deus te ajudar. E como que você foi e falar assim, olha, porque hoje você pode falar assim, eu sou administradora também, eu não sou só... eu queria mostrar para mim mesmo que eu podia mais. Eu podia vencer, eu podia crescer. Infelizmente minha mãe não pôde me dar tudo o que eu queria, então eu sempre quis algo a mais. Eu queria ter tudo que eu não tinha, eu queria dar tudo para meus filhos que eu também não tive. Eu queria ganhar sim bem na área, então o que me motivou foi querer ter sucesso na minha carreira, ser bem sucedida.
poder dar o melhor para o meu filho. Fácil, mas o que eu falo para todo mundo, para quem está começando agora, é ter essa força de vontade. Sim, hoje você não tem condições de contratar um auxiliar, hoje você não tem condições de ter uma equipe boa, hoje você não tem, amanhã você terá. Né? Amanhã você vai conseguir montar a sua equipe, mas por enquanto Deus vai te honrar você fazendo tudo sozinho, Ele vai te sustentar para que você consiga organizar sua agenda, consiga fazer seu trabalho, consiga cuidar da sua casa, do seu marido, até na hora que Deus alargar as estacas e aí sim Ele começar a te moldar para que você saia da zona de conforto, meta a cara e tenha seu salão de sucesso. Exato, porque Deus, Ele pode até te dar a provisão e Ele pode até te dar a visão. Mas você vai ter que buscar a provisão. Vai ter, não cai nada Deus abre as portas. Você tem que se levantar e fazer a sua parte. Agora, se você ficar com essa mente de escassez, se você ficar com essa mente de vítima, ai, que você é uma coitada, você não vai conseguir, fofo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Obrigada. Vai ter. Ai, foi assim, uma maravilha. Eu creio que tudo tem um propósito. E eu contar um pouco da minha história foi para motivação, força, foco, para orientar qualquer profissional na área da beleza, ou mesmo quem não é na área da beleza e acha que não vai conseguir sair, que tem a sua empresa ali na garaginha da sua casa e acha que não vai conseguir sim. Você é determinado, você é vencedor, você vai conquistar suas coisas e Deus vai te dar lugares altos e grandes para você poder contar a sua história e motivar outras pessoas. Amém. Então eu agradeço a oportunidade e espero voltar em breve. Érica, deixa eu te falar, a Clínica Dara, ela está te presenteando com uma experiência na clínica. Oh, que maravilha, a gente cuida de todo mundo e ser cuidada também é uma bênção, né? Então, muito obrigada. Eu gostaria muito de te receber lá na clínica. Vou estar lá, sim. Avisa que você participou do Sofá da Fofa, quando você marcar, por favor, porque tá bom, eu quero pode estar deixar. lá para te receber. Olha, gente, é bom demais. Eu cuido de muita gente, né? A gente tem esse acolhimento lá, mas quando a gente ganha um presente desse para cuidar da gente também, eu também mereço ser cuidada e eu vou com muito carinho. Eu agradeço o presente, viu? E por você ter participado do Sofá da Fofa. Maravilha. Só um chocolatinho pra gente adoçar a vida. Muito obrigada. Eu agradeço de coração mesmo, gente. Foi maravilhoso. Fofinhos, mais um Sofá da Fofa e esse foi muito especial mesmo. Muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar, inscrever no canal, mandar um aviãozinho para os seus amigos. Curte, por favor, fofinho.